Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre ciências, tá? Vamos ver o assunto sobre recursos do ambiente. O ambiente, como nós já tínhamos visto, é o lugar que nos rodeia, tá? Tem o ambiente natural e o ambiente em que as pessoas vivem. O ambiente o ambiente natural é formado principalmente de solo, água e ar. Observem aqui na gravura, esse é um ambiente natural. Ó, nós encontramos aqui o solo, onde tem as plantas, né, grama, aonde por aqui podem caminhar os animais, as pessoas, a água e o ar, que o ar está em toda parte. Então este é um ambiente natural, que fazem parte dele solo, água e ar. Hoje nós vamos estudar o solo, um dos elementos que faz parte do ambiente. Então, o solo é o lugar onde cultivamos plantas, ó, podemos plantar, porque as raízes tiram do solo os sais minerais que precisam para sobreviver, se desenvolver fortes. É o lugar onde criamos animais, olhem só os animais. Aqui é um tatu. O tatu vive em tocas e ele cava essas tocas no solo. Aqui tem dois exemplos de animais, mas existem outros, milhares de animais que vivem no solo. E também o solo é o lugar onde construímos as nossas casas. É a base, ó. O solo é formado de pedacinhos de rochas, restos de vegetais e animais mortos, tá? Esse solo é o solo do ambiente natural, na natureza. Então aqui nós temos o exemplo de frutas, tá? De folhas de árvores. Então, frutas que caem das árvores, certo? Já estão maduras, caem das árvores. As folhas das árvores que ficam secas e caem. O que acontece com elas? Há uma decomposição. O que é decomposição? Elas começam a se desmanchar, tá? Alguns micro-organismos se alimentam, né, dessas frutas, né, e o restante que sobra delas se decompõe e se mistura no solo. Esses restos de vegetais e matéria orgânica ajudam a formar o adubo do solo. Aqui também, ó, são um exemplo de um animal, um pássaro. Um pássaro que está na floresta, na mata, por algum motivo ele morreu, né? Então ele cai ao solo. Alguns micro-organismos se alimentam da carne dele, parte dele, e o restante se decompõe, ou seja, se desmancha e vai se misturar também no solo, tá? E rochas. Existem rochas assim como mostra a gravura, ó, tá? Aqui temos rochas grandes, mas nem sempre elas tiveram este formato. O que acontece? Acontece a erosão. A erosão acontece com ou a chuva ou com o vento. Com o passar dos anos, tá? A chuva e o vento, o sol também, o calor do sol, faz essas rochas se desgastarem. Então, elas se gastam e vão se quebrando, tá? E ficam assim, ó, pedras pequenas, tá? Pequenos grãos de areia, pequenos pedaços de rochas, que também vão se misturando no solo. Então, recordando, o solo é formado de restos de vegetais, tá? Animais mortos e pedacinhos de rochas. Nós temos os tipos de solo. Existem vários tipos de solo, certo? Existe o solo argiloso,
o solo arenoso e o solo umífero, tá? Esses são 3 tipos de solo. De acordo com a composição de cada um, ou seja, de que é formado cada solo, né? Forma-se um solo diferente. Vamos ver agora o solo argiloso. O solo argiloso é o solo que tem mais quantidade de argila. Ele não deixa a água passar com facilidade. Então vejam só, aquele solo argiloso, como já está dizendo a palavra, ó, argiloso, argila, tá? É argiloso, substantivo derivado de argila. Então, argila é um barro, certo? Então, esse solo, ele é formado mais de barro, de uma terra que fica mais dura. E em contato com a água, tá? Ela cria bolas ou resseca como este aqui. Então, a água ela não filtra, não passa pela argila, né? Pelo solo argiloso. Então, forma-se poças de água aqui, ó. Este aqui também é um solo argiloso, só que esse está totalmente seco. Mas se nós colocarmos água aqui em cima, se chover aqui, a água não vai passar com facilidade, porque essa argila, ela é dura. Então, o solo argiloso, ele não deixa a água passar com facilidade. Então, imagine, se nós fôssemos plantar uma muda de uma planta qualquer, uma árvore ou uma vegetal qualquer, neste solo aqui, né? Ou neste aqui. O que aconteceria? Né? A água da chuva ia ficar depositada sobre o solo e a planta, o vegetal, ia ficar totalmente alagado. E essa planta iria morrer de tanta água. Então, não é um solo ideal, um solo próprio para se plantar, para o plantio. Mas existem esse tipo de solo. Agora vamos ver um outro tipo de solo. O solo arenoso, ó, já como está dizendo, ó, arenoso vem de areia. É o solo que tem mais quantidade de areia e deixa a água passar com facilidade. Então, quando nós falamos em areia, a primeira coisa que nós lembramos é um lugar gostoso que nós gostamos de ir, né? Que é na praia. Então, sempre tem aquelas brincadeiras que a gente faz o buraquinho, né? As crianças adoram cavar um buraco na areia e encher d'água. Mas o que acontece? No momento que nós vamos encher de água esse buraco, a água some, né? Isso quer dizer que no solo arenoso, naquele solo que tem mais quantidade de areia, ele deixa rapidamente a água passar. A água passa com muita facilidade. Por isso que às vezes quando nós estamos na praia brincando, fazendo aquele buraquinho na areia, enchemos d'água e quando vamos brincar, a água sumiu. Quer dizer que a água passou por o solo muito rapidamente. Então, vejam só aqui as imagens, ó. O solo arenoso, ó, é areia seca, ó. Olhem aqui, ó, uma grande praia com um grande espaço, né, de areia, solo arenoso. Então, se nós plantarmos qualquer vegetal nesse solo arenoso, é muito difícil. Por quê? Porque a água vai passar com tanta facilidade que as raízes das plantas não vão conseguir sugar a água necessária para se desenvolver. Vai passar muito rápido. Então, o solo arenoso também não é um solo ideal para plantarmos, certo? Agora vamos passar para o outro tipo de solo. O solo umífero, tá? O solo umífero é aquele que é rico em sais minerais. É o solo próprio para o plantio. Aí eu digo para vocês, o que é sais minerais? Os sais minerais é os nutrientes que a terra precisa ter para uma planta
conseguir se desenvolver. Porque nós vamos estudar mais adiante a parte das plantas. A raiz das plantas suga da terra, do solo, os sais minerais, tá? Que com os sais minerais ela produz o seu alimento para crescer forte, certo? Então, esses sais minerais é formado de quê? Né? Daquela imagem anterior que a professora mostrou. Ele é formado de restos de vegetais, restos de animais mortos, tá? Então, seria tipo um adubo orgânico, um adubo natural. Isso nós chamamos de humus, tá? São restos de vegetais, de folhas secas que caem no solo, restos de sementes, de plantas, de frutas, animais mortos, todos eles que caem no solo, se decompõem e se misturam, tá? Eles formam os sais minerais, que são necessários para uma planta se desenvolver. Então vejam que aqui o solo umífero é um solo mais escuro, ó, ele não é tão seco, ele não esfarela como areia, não é tão duro como o barro, né? Ele é um pouco mais solto, ó. Vejam que dá para segurar a terra. E olhem aqui, ó, uma linda sementinha brotando no solo umífero. Tá? Aqui também temos uma grama no solo umífero. Entendeu? Aqui, pessoal, nós podemos observar a diferença entre os dois solos, ó. O solo arenoso, ele esfarela, ó, ele fica solto, tá? E o solo argiloso, uma bolinha que não desmancha, tá? Se pegarmos e amassarmos na mão, ele vai formar uma bolinha, vai ficar duro e não vai desmanchar. Então aqui mostra bem a diferença entre os dois solos. Cuidados com o cultivo do solo. Então, se é do solo que nós retiramos a maioria da alimentação que os seres humanos usam, nós temos que ter alguns cuidados especiais com o solo, certo? Né? E temos que ter cuidados por quê? Para tudo que formos plantarmos, né, se desenvolver bem. Então, nem sempre o terreno que nós dispomos é um terreno ideal para o plantio. Então, nós temos que averiguar se esse terreno precisa de algum cuidado especial. Por exemplo, se eu tiver um terreno muito seco e eu preciso plantar neste terreno, então eu tenho uma solução para ele. Essa solução seria a irrigação, tá? A irrigação é molhar o solo seco. Então, nas grandes plantações, eles fazem o que está mostrando aqui na imagem, ó. Passam canos pelas plantações, tá? E aqui como se abrissem torneiras, tá? Para molhar toda a plantação. Geralmente, essa água vem de algum rio ou algum açude próximo desta plantação. Então, um dos cuidados que nós devemos ter, se o terreno for seco, é a irrigação, que é molhar o solo seco. Pessoal, pode surgir também um outro problema com o solo. Se o solo for alagado demais, é um grande problema, porque nenhuma planta vai sobreviver, vai se desenvolver dentro da água, né, no alagado. Então, um cuidado seria a drenagem, tá? A drenagem é o contrário da irrigação. A drenagem, ela retira o excesso do solo alagado. Então, olhem aqui a imagem, ó. Vocês estão vendo que tem uma plantação e aqui, ó, tem água, tá? O que foi feito para a água não ficar diretamente em contato com as plantas? Foi feito tipo valetas aqui, ó, valos, tá? Aonde a água aqui escorre para a parte mais baixo, tá? E aqui tem um cano, ó, tá? Essa água é escoada, ela sai daqui. Muitas vezes tem um motor, tipo um aspirador de pó, que suga essa água, tá? Então é feito canaletas aqui, para a água escoar da parte mais alta para a parte mais baixa, tá? E depois
ela escoa e sai aqui através deste cano. Então, esse cuidado também que nós devemos ter com os solos alagados, que é a drenagem. Pode aparecer um terceiro problema, tá? O meu solo, como já deve ter sido plantado várias vezes, ele está pobre de sais minerais, né? Que são os nutrientes necessários para uma planta se desenvolver. Mas tem como resolver esse problema, ou seja, a adubação, tá? A adubação seria adubar o solo, colocar adubo para deixar o solo rico em sais minerais, né? Tornar esse solo que já está pobre, tá? Torná-lo um solo fértil, pronto para o plantio. Então, podemos colocar adubo nesse solo. Esse adubo pode ser um adubo químico, tá? Comprado ele já pronto, ou pode ser um adubo orgânico, aquele de restos de vegetais, restos de animais mortos. Esse é um adubo mais natural. O adubo químico é mais aquele feito de minério, certo? Então aqui na imagem mostra, ó, sacos de adubo, tá? E o agricultor com máscara para se proteger, colocando adubo na terra. Aqui também, ó, tá aparecendo mais um adubo natural, né? Ele colocando na terra, para deixar a terra própria para o plantio, ou seja, deixar um solo fértil. Além de todos esses cuidados na hora do plantio, nós temos que preservar o nosso solo, né? Deixando ele sempre pronto para a plantação, sempre um solo saudável. Então, o que devemos fazer para manter um solo saudável? Evitar o desmatamento. O desmatamento seria o corte de árvores, tá? Então, evitar o desmatamento. Promover o reflorestamento, ou seja, se for realmente necessário cortar árvores para o uso dessas árvores para a construção de moradias, de móveis, enfim, para toda a utilidade que a madeira tem, plantar outras neste lugar. Então, no espaço que foi cortada árvores, tá? Preparar o solo e replantar, plantar novas árvores. Então, promover o reflorestamento, reflorestar, plantar de novo novas árvores. Evitar queimadas, certo? A gente vê muito por aí na zona rural botarem fogo, só que esse fogo mata os nutrientes do solo. Então, um solo que deixa de ser fértil. Então, evitar as queimadas. E manter a vegetação natural. Por exemplo, se tem uma vegetação, não arrancar aquela vegetação, não arrancar as árvores, tá, daquele local, porque isso pode causar erosão, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, tá, de um solo, ó, de várias plantas, né? Um solo fértil e fazendo, aqui está sendo feito um reflorestamento, ó. Estão sendo plantadas novas árvores. Então, é um cuidado especial. Aqui essa imagem também nos mostra o reflorestamento, que é muito importante, né, plantarmos, né? É sempre importante ter árvores, ou na zona urbana, na cidade, na zona rural. Tá, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Os recursos do ambiente, né? Que são o solo, o ar e a água. Hoje nós falamos mais sobre o solo. Na próxima aula nós falaremos sobre a água. Ok? Espero que tenham entendido e um beijo para vocês.